Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. O sacramento da Crisma é a confirmação do nosso batismo. Irmãos, nós estamos dando continuidade, de fato, àquilo que nós começamos no primeiro dia, tá bom? Então vai ser uma sequência de 9 pregação, de 9 catequese, de 9 ensinamento dos nossos sacramentos da igreja, tá bom? Se você não assistiu a primeira, assista. Se você não assistiu a segunda, assista. Recomendo, está tremenda. É muitos ensinamentos, muita catequese, vai trazer algo pra gente entender os sacramentos. Essas pregações são para as pessoas que vão buscar os sacramentos e aquelas pessoas que já receberam os sacramentos também, que a gente precisa entender um pouquinho sobre os sacramentos. Talvez quando você recebeu os sacramentos, você nem teve noção daquilo que aconteceu no seu sacramento, tá bom? Isso vai trazer algo muito importante e você entender a importância dos sacramentos em nossas vidas. Amém? Meus irmãos, para a gente entender de fato, a gente percebe que muitas das vezes a gente fala assim, confirmação, crisma, de fato o que é isso? Vamos aprofundar sobre isso de verdade, entender? Mas não, então, sacramento da crisma. Então, crisma, essa palavra crisma quer dizer, vem nos crismar, vem nos ungir. Então, cristão quer dizer ungido do Senhor. Jesus, ele é ungido. Então, ele vem nos ungir para nos tornar um cristão autêntico. É claro que a iniciação cristã, são 3 sacramentos. É o primeiro que a gente já trouxe, né, que é o do batismo, e é esse que é o da crisma, e o outro que é da Eucaristia. Então, são 3. Então, a iniciação cristã são 3 sacramentos. Beleza? Para que de fato a gente viva como um cristão de fato. Então, crisma é ser ungido. Tanto que a matéria para acontecer o sacramento da crisma é o óleo, onde o bispo traz o óleo da crisma que vai ungir cada um de nós. Perfeito? Nós precisamos entender um detalhe. Quem pode receber esse sacramento? Pagão pode? Não pode. Só pode receber esse sacramento quem é batizado. Wênio, eu nunca fui batizado, mas eu já recebi o crisma. Então, o seu crisma é nulo. Pois, se você não foi batizado, então ele é nulo. Wênio, eu sou padre, mas eu tenho dúvida se eu fui batizado. Então, o sacramento da ordem na sua vida foi nula. Wênio, eu recebo a Eucaristia todo domingo, só que eu não sou batizado. Então, o sacramento da Eucaristia na sua vida é nulo. Wênio, então quer dizer que Jesus não está na Eucaristia? Jesus não está na ordem e também no da crisma? Jesus está. Entenda a coisa. O sacramento que foi devidamente celebrado e ministrado, ele foi correto, só que você não tem o primeiro que abriu para os outros. Então, se você não tem o primeiro, então a porta está fechada para você. Então, você precisa receber o primeiro, que é o do batismo. Perfeito? Então a Eucaristia não estava, Jesus estava, só que você não está em comunhão. A gente precisa estar em comunhão para receber a Eucaristia, só para você entender esses passos. Perfeito? Então, crisma quer dizer isso, ungir, ser ungido do Senhor. É algo muito importante que a gente precisa compreender isso. E a matéria é o óleo da crisma. E quem pode ministrar sobre os fiéis batizados? Quem pode ministrar é o bispo, é o Senhor Bispo, bom? Que mostra para nós a unidade com o bispo diocesano e o bispo de Roma, o Papa. Perfeito? Então é o bispo que pode administrar sobre nós. Mas em caso de morte, então em caso de morte, o padre ele pode ministrar
o sacramento da crisma sobre a pessoa que está ali enferma, doente, que tem risco de morte. Bom, ele pode. Há essa liberação, tá bom? Então nós temos que entender esse grande detalhe. Nós precisamos aprofundar um pouco mais sobre a crisma. A crisma, existe uma idade. Então assim, cada diocese, ela trabalha sobre uma idade. Só que a igreja em si, ela fala sobre a idade da razão. Só que nós precisamos entender uma coisa, não existe uma idade da razão. Se é que a pessoa está com 12, 13, 14, 15, 16, então as dioceses, então ela estimula uma idade que a pessoa pode receber o sacramento da crisma. Então é mediante a idade da razão, que a pessoa sabe de fato o que quer da vida. Perfeito? Por exemplo, e o sacramento do batismo? Qualquer idade, nasce já pode batizar. Mas então eu posso esperar meu filho crescer para ele resolver se ele vai querer ser batizado ou não? Aí eu pergunto para você que me acompanha, você vai deixar o seu filho crescer, ficar grande, velho, para você perguntar a ele se ele vai querer estudar ou não? Claro que não, você não vai perguntar isso, então logo você vai batizar. Então, o batismo é muito importante em nossas vidas, tá bom? Então receba logo o batismo e a crisma. Ele precisa passar pela catequese para de fato aprender, entender de fato os sacramentos e poder amar a igreja. Lembre-se que os sacramentos a gente precisa pedir à igreja, a gente pede, a igreja ministra sobre nós. Perfeito? E quando você recebe os sacramentos, você precisa entender uma coisa, você é inserido no corpo de Jesus e agora você tem que viver aquilo. Então entenda uma coisa, eu sou batizado, eu sou crismado também, Wayne. Você tá falando de mim, eu sou crismado. Só que eu não vou à missa, eu ouço as suas pregações, eu gosto, acho legal, mas eu não vou à missa, não gosto de missa. Então, o batismo para você não tem muita importância, porque os sacramentos é para a gente ser inserido na igreja. Então, o batismo, os sacramentos é para que a gente seja inserido na igreja particular onde mora. O local mais próximo onde tem uma igreja, onde celebra a missa ou celebração da palavra, é onde nós devemos participar e ser inserido nas pastorais e movimentos, onde devemos servir e ajudar e colaborar em prol daquilo. Perfeito? E nós temos que entender que os sacramentos é como uma construção. Como assim? Quando você começa a construção da sua casa, você começa pelo alicerce. Assim também são sacramentos. Então começa pelo batismo. Depois do crisma, então depois tem que passar por a Eucaristia. Então há essa importância também. Mas entenda uma coisa, meus irmãos. Você constrói a casa para morar dentro. Ou você pode até alugar. Mas o correto de nós construir uma casa é morar na casa. Não é construir a casa, deixar a casa lá largada lá, deixar lá de qualquer jeito, não. Nós não fazemos isso. Você sabe o valor que foi para construir aquela casa. Então nós temos que dar o valor do sacramento da igreja. Então a igreja tem uma importância. Não é uma coisa que você comprou e a cristão, eu vou comprar esse objeto, tá? Eu vou querer usar ele por somente um mês, agora eu não quero usar ele, agora eu vou desfazer, vou jogar ele fora. Então, não quero mais esse aqui. Não, os sacramentos da igreja não se retira. Ele tem um caráter indelével. O que é esse caráter? Uma vez batizado, sempre batizado. Uma vez crismada, sempre crismado. E o outro sacramento que não se repete é o sacramento da ordem. Então, vamos repetir e recapitular para você aprender e decorar. Uma vez batizado, sempre batizado. Uma vez crismado, sempre crismado. Uma vez padre, sempre padre. Agora a crisma. Não. Corrigindo. A crisma, uma vez batizado, sempre batizado. Uma vez crismada, sempre crismada. E uma vez padre, sempre padre. Perfeito? Agora a Eucaristia. A Eucaristia você pode receber hoje, receber amanhã, depois. A confissão. Você pode receber hoje, amanhã, depois. O matrimônio. Você pode ficar casado 10 anos e algum de vocês dois chegar a óbito, você pode casar de novo. Perfeito? A unção dos enfermos.
ele pode ser repetido, mas esses 3 que eu acabei de falar, não pode. Uma vez recebido, pronto, aquela data é memorável e muito importante na minha vida e na sua vida. Perfeito? Mas vamos entender uma coisa. Quando a gente recebe o sacramento da crisma, por isso que o tema da pregação é confirmar o nosso batismo. Exatamente. Quando o bispo vai ministrar sobre você, diz: a paz esteja contigo. Aí você responde assim: e esteja contigo também. Então aí o bispo, né, toca em sua face, em seu rosto. Naquele momento há um despertamento sobre você, para que você entenda aquilo que você precisa viver. Então é sobre a sua responsabilidade viver aquilo. Então a igreja está te dando, de fato, aquilo que você precisa para ser um santo, buscar a santidade na igreja, certo? Mas você precisa, mediante aquilo, viver aquilo de forma autêntica. Como assim, Wayne? Para a gente aprofundar sobre isso e entender de fato isso, confirmar. O que é confirmar? Essa confirmação é você dizer: eu quero viver aquilo que eu recebi tempos atrás. O que foi aquilo que você recebeu? O seu batismo. E o batismo é uma missão. É uma missão que você deve esparramar, propagar, fazer que outras pessoas queiram viver aquilo. Quando você olha para o Atos dos Apóstolos, eles viviam em unidade, e em partilha e em alegria. Então, o batismo tem isso. Infunde em nós os dons para que você viva aquilo com alegria, com júbilo. Então, o ódio, a briga, a discórdia, a intriga, a fofoca, tudo isso precisa eliminar, precisa ser dissipado. E precisa submergir o amor, a misericórdia, a caridade, a doação. Então tudo isso precisa crescer, ser ampliada. Para isso acontecer dentro do meu coração, dentro do seu coração, nós precisamos entender uma coisa. Eu preciso brilhar. Eu preciso ser luz, eu preciso ser farol aos 4 cantos do mundo. Eu preciso me entregar a esse amor que é misericórdia, a esse Deus que pode nos curar, que pode nos libertar, que pode nos transformar. E eu entrego a minha vida, e você precisa entregar a sua vida a esse Deus que é amor, que pode fazer infinitamente mais em nossas vidas. E quando eu quero corresponder a esse Deus, eu preciso entender uma coisa. Aquilo que eu procurei a igreja, eu quero ver de forma autêntica. Então eu confirmo. Como é que eu confirmo? Entender que aquilo que eu disse diante do altar, diante da igreja, agora eu quero viver de forma autêntica. Entende? Então, o que nós queremos viver? O que nós queremos ser de forma autêntica? Cristão. E como é o cristão veste? Como é que o cristão fala? Como o cristão age? Então, é esse testemunho que a gente precisa confirmar. Aquilo que eu represento o cristianismo. O que representa? A Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica Romana. Por exemplo, nesse momento eu represento a Associação Escolhidos do Padre Pio. Então, onde eu vou, eu levo o nome, a Associação Escolhidos do Padre Pio, pois eu sou presidente. Mas também eu sou missionário. O que eu sou? Eu represento a missão. Missão de onde? Da Igreja Católica Apostólica Romana, onde eu sou inserido na minha igreja particular. Além disso, eu represento uma pessoa com deficiência. Eu que utilizo a bengala e outros instrumentos devido à minha deficiência, então eu represento isso. Então, sendo representante, eu preciso confirmar aquilo que eu sou, a minha dignidade, aquilo que eu vivo. E eu preciso passar isso para todo mundo. Então, e eu sou um jovem que tem um filho, que tem uma mãe, que tem um pai, que tem uns irmãos. Então, quem é minha mãe? Eu tenho uma mãe, eu tenho um irmão. Então, isso eu preciso levar isso adiante. Então, existe atrás de mim algo mais profundo. E aquilo que eu vivo, por exemplo, nesse momento, vocês não conseguem ver a minha mãe, o meu pai. Mas sobre a minha escrita, meu nome é Wênio Viana da Silva. Então, Viana
é da minha mãe, Silva é do meu pai. Na escrita, você não sabe quem são meus pais, minha mãe. Exatamente. Então, quando você olha para mim, você não sabe se eu sou católico ou se eu não sou. Mas através daquilo que eu confirmo, daquilo que, como eu ajo, as minhas atitudes, a minha docilidade, a minha mansidão, então aquilo confirma aquilo que eu sou. Aquilo que os apóstolos na igreja primitiva, eles transmitiam, essa partilha, essa vontade de ser de Deus. E é isso que precisa crescer, ser ampliada dentro dos nossos corações, dentro da nossa própria vida. Para que isso aconteça, não precisa começar por mim. Esparramar esse amor, infundir esse amor aos 4 cantos do mundo. E para que isso aconteça, é através daquilo que eu confirmo. Entende? É quando que você vai a um restaurante e você fala assim: por favor, garçom, eu quero tal tipo de alimento, eu quero essa bebida. E aí quando ele traz, você fala assim: é isso mesmo que eu pedi, muito obrigado. E você saboreia, você vai degustar aquele alimento, aquela alimentação. Então, quando você passa a alimentar aquilo, e você recebe aquela alimentação, então você confirma de fato aquilo que você estava comendo, aquilo que você estava se alimentando. Perfeito? É algo que você precisa compreender sobre isso. E aí nós temos que entender algo muito importante sobre essa confirmação. Então, a gente demonstra, veja, se a gente recebe o sacramento da crisma no tempo da razão, então a gente tem que fazer tudo pela razão. É algo que a gente faz pela maturidade. Nós não somos imaturos. Então, você sabe o que você quer. Você não foi obrigado. Você fez aquilo, você buscou o sacramento por livre e espontânea vontade. Então, você precisa viver aquilo de forma espontânea, de forma sincera. Aquilo que você pediu à igreja, aquilo que você recebeu, aquilo que você tem que viver de forma autêntica. Então, veja que é algo muito importante. Algo que você quis, algo que você decidiu a ser. Então, quando nós aprofundamos na nossa fé aquilo que Deus nos convida a viver, a gente vive aquilo de forma autêntica e na simplicidade. E é isso que nós temos que viver, é isso que nós temos que confirmar, meus irmãos. É isso que Deus convida a cada um de nós, demonstrar aquilo que nós somos. Pois muitas das vezes nós vivemos como pagão. Como assim, Wayne? Tem pessoas que você olha para ele e você fala assim: parece que você não é católico. E você assim: mas não é você que estava lá na igreja católica e as suas atitudes é contrária à fé católica. Aquilo que você posta nas redes sociais, aquilo que você veste é contrário. Então as suas atitudes muitas das vezes é contrário. Então muitas das vezes isso em nós, em mim e você, são contrários. E a gente precisa transmitir a nossa fé. Nós precisamos viver a nossa fé. Algo autêntico, verdadeiro e sincero. E quando eu compreendo, quando eu quero viver isso em totalidade, nós não temos como um peso para quem viver. Pois nós somos pessoas de maturidade. Nós entendemos o que nós queremos. Você imagina só, você começar... Você fala assim, você imagina só como é que vai ser. Você pega, compra um carro hoje, fala assim: não quero esse carro, quero outro. Não quero esse carro, quero. Você pode ficar comprando carro toda semana, todo dia? Não pode. Uma vez que você escolheu aquele carro, você tem que ficar com ele por um longo tempo, pois um carro é caro. Você vai: eu quero comprar essa casa, hoje eu não quero a outra casa. Não é assim, uma casa não é barata, uma casa é cara. Entende? E o valor do sacramento da igreja tem um valor muito importante. Você tem que entender essa importância. Hoje eu quero, amanhã eu não quero, não tem isso. Então tem um caráter indelével, não tira. Então você tem que viver aquilo até o último dia da sua vida. E para isso, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa. Para viver tudo isso, nós temos que entender uma coisa: permanecer na igreja. Nós não podemos afastar. Nós temos que estar envolvidos nos sacramentos da igreja. Nós temos que estar envolvidos nos pastorais, movimentos, nos eventos da igreja. E entregar tudo isso ao bom Deus, que é rico em misericórdia, está comigo, com você. Então, é confirmar o batismo, o nosso batismo. Você precisa confirmar, eu preciso confirmar. Nós precisamos transmitir para que as pessoas queiram receber esse sacramento também.
pois pessoas podem ser atraídas através do meu testemunho de vida. E você também pode testemunhar através do seu testemunho de vida. E para isso, nós precisamos entregar. É esse Deus que é amor, esse Deus que é misericórdia, que está comigo e contigo. Amém? Nós vamos agora ler um relato retirado do nosso próprio site. Presta nesse relato que vamos ler a partir de agora. Lembrando que esse relato foi retirado no site padrepiodepetrecina.com.br. Eu peço que, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, comenta, compartilha, beleza? Presta nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Aprenda com o Padre Pio como agradar ao Senhor. Certa vez, o comediante Carlo Campanini desabafou: como posso orgulhar-me de pertencer à sua família espiritual se cada noite preciso rebocar a cara e trabalhar como palhaço no palco? Filho, respondeu sorrindo o padre, neste mundo, cada um faz o papel de palhaço no lugar que Deus lhe designou. Basta lembrar-se que Deus está presente e então cada coisa adquire seu sentido. Ouça esta. Houve um malabarista que foi ser frade. Como era de inteligência curta, não conseguia aprender os cantos e as orações da comunidade. Então, quando a igreja estava deserta, lá ia ele louvar Nossa Senhora, do único jeito que ele sabia, dando pulos e fazendo piruetas diante da imagem. Mas teve a desgraça de um dia ser surpreendido por um confrade que correu a contar o caso ao superior. Esse, antes de agir, quis certificar-se de quanto havia de verdade naquilo e escondeu-se atrás de uma coluna para espiá-lo. Qual não foi, porém, sua surpresa ao ver a estátua de Nossa Senhora rindo gostosamente e o menino Jesus batendo palminhas, feliz pelas proezas do malabarista vestido de frade. Como vê, o frade mais ignorante da comunidade oferecia à Rainha do Céu suas únicas qualidades, e ela as aceitava com alegria.